Meu querido irmão e meu amigo, estamos diante do Senhor para mais uma reflexão da sua palavra. O capítulo 3 de João é marcado por um versículo muito conhecido, talvez o texto mais conhecido entre nós. O versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O capítulo 3 de João narra o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos, um grande homem na sociedade, um príncipe em Israel. Porém, aquele homem tinha algumas interrogações, porque ele tinha muitas dúvidas quanto à pessoa de Jesus e quanto ao seu destino eterno e a sua posição espiritual. Portanto, o texto de João 3 diz que ele procurou Jesus durante a noite para falar com Jesus. Provavelmente por causa da sua posição, por causa da sua envergadura diante da sociedade, um grande líder religioso, eles acharia que seria muito humilhante procurar o filho de um carpinteiro para falar sobre assuntos espirituais, sendo ele um príncipe, um líder espiritual. Querido, nós entendemos que nem sempre a posição que um homem ocupa nessa sociedade, por mais elevada que seja, pode superar o conhecimento que nós temos de Deus na pessoa de Jesus. Nada é maior que Deus. Nada, absolutamente nada. Portanto, Nicodemos é surpreendido quando ele começa a interrogar Jesus. Jesus o surpreende, dizendo para ele o seguinte: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não podia entender sobre essa questão e Jesus Cristo diz: olha, Nicodemos, tu sendo príncipe em Israel não sabes essas coisas? Olha, se eu estou falando de coisas materiais, você não entende? Como você compreenderia se eu falasse de coisas espirituais? E ele diz: olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Levando em conta que a questão de Nicodemos era como ser salvo, embora sendo um religioso polido, embora sendo um homem sincero na sua religião, embora sendo um homem praticante na sua religião, ele não sabia como ser salvo. Jesus lhe conduz pelo caminho certo. Jesus diz para Nicodemos com todas as letras: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também Nicodemos é todo aquele que é nascido do Espírito. Querido, não fique procurando minúcias quanto novo nascimento, porque você e eu não podemos entender. Este é um nascimento sobrenatural. A gente ouve a palavra, a gente crê em Jesus e a fé abstrata. Não se vê a fé, mas a fé é o princípio das coisas, o fundamento, melhor dizendo, das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nicodemo, naquele momento, estava tendo uma grande lição diante do mestre. Você já nasceu de novo? Mas como nascer de novo? Olha, é muito simples o que disse Jesus, embora sendo muito profundo. Aquele que não nascer da água. Ele está referindo-se à sua palavra. A palavra de Deus que nos lava. A palavra de Deus que amolece os corações. Sabia que não existe coração duro diante da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é como fogo que queima. A palavra de Deus nos lava, nos santifica, nos justifica. Portanto, aquele que não nascer da palavra, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz:
A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É necessário que nasçamos pela semente não corruptível, mas a semente incorruptível pela palavra de Deus. É óbvio que nós entendemos aqui que Pedro está falando sobre a palavra de Deus pregada. Ele disse, tendo nascido, ou renascido, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Porque tudo passa, tudo muda, mas a palavra de Deus é a única que permanece para sempre. A palavra de Deus é a única que fica permanente para sempre. É a única que não muda, é a única que permanece. Queridos, Jesus disse, aquele que não nascer da água, isto é, da palavra, por meio da palavra pregada. Lembra que lá no livro de Lucas, capítulo 16, aquele homem que morreu e foi para o inferno, ele clamou a Jesus, dizendo, Senhor, manda alguém na terra para falar aos meus irmãos, para pregar para os meus irmãos. Jesus Cristo disse, lá tem Moisés e os profetas, lá tem a minha palavra e tem os pregadores. Se eles não ouvirem a palavra de Deus pregada, eles não serão salvos, eles não se arrependerão, eles não crerão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus tinha razão em dizer, aquele que não nascer da água. Mas ele disse, e do Espírito. O Espírito Santo, querido, é o vigário de Deus, é aquele que faz a obra interna no coração do homem, é aquele que enquanto eu estou falando ao seu ouvido, enquanto estamos pregando ao ouvido do povo, o Espírito Santo está conferindo a palavra pregada ao coração. Então ele está fazendo a germinação do novo nascimento para uma nova criatura. E aquele que nasce de Cristo Jesus através da palavra e do Espírito Santo, ele é uma nova criatura, disse Paulo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, é interessante lembrarmos que aquele que nasce do Senhor Jesus, ele deixa de existir para si, ele agora existe para Deus. Porque o Espírito Santo veio para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o único que conduz-nos ao Senhor Jesus. Ele nos leva a um ponto obscuro da nossa vida e ele diz para nós, olha, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Você está sem Deus, sem Jesus e sem esperança neste mundo. Todos os ímpios serão lançados no inferno. E quem poderá fazer escapar das mãos de Deus, ele agindo? Mas é neste momento, quando entendemos como Paulo entendeu e disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É exatamente neste momento, quando nós nos encontramos sem saída, quando nós nos encontramos totalmente perdidos, que o Espírito Santo nos conduz em direção contrária. De acordo está em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Reconheça o seu pecado, mas volte-se para Deus. É o Espírito Santo quem faz esta obra. Então ele nos conduz de maneira, ou seja, em direção contrária. É nesse momento de desengano do pecador que o Espírito Santo nos conduz para Jesus e ele nos mostra a saída. Ele aponta para a cruz. Foi ali que Jesus pagou todos os teus pecados. Pagou o preço mais alto do teu pecado. Foi ali que ele clamou dizendo, está consumado. A obra está pronta. Todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, querido, nessa condição fica claro que nós não aceitamos Jesus. Nós não temos a condição de aceitá-lo. Por causa do nosso pecado, nós somos aceitos por Deus na pessoa de Jesus. É quando o nosso coração é aberto,
Quando nós fazemos um pacto com Deus na pessoa do Senhor Jesus, por crer no seu sacrifício, por crer no seu nascimento, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua entronização ao lado do Pai e na promessa que ele fez de voltar para nos buscar, é exatamente neste momento que a salvação acontece à nossa vida e nós nascemos de novo. Nicodemos precisava ouvir isto de Jesus. Talvez você seja uma pessoa que também precisasse, nesta hora, de ouvir isto de Jesus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Lembre-se, o que é nascido da carne é apenas carne, e carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas aquele que é nascido do Espírito Santo, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre, este tem vida eterna. João capítulo 10, verso 28, Jesus disse: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. João capítulo 1, versículo 12, ele diz: todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus pelo Espírito, através da pregação da sua palavra. A palavra de Deus é a única semente que gera cristão. Entregue sua vida a Jesus. Deixe a palavra de Deus transformar a sua vida. Nasça espiritualmente na família de Deus. Deixa Deus fazer você se tornar filho dele através de um poder sobrenatural que só ele pode dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Até a próxima mensagem e lição, se o Senhor nos permitir.